Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme, eu sou seminarista da Sal e Luz, diácono, e de vez em quando eu sou convidado para trazer uma palavra e muitas vezes eu me sinto à vontade na hora que eu estou estudando, preparando o esboço da palavra, e algumas vezes eu me sinto meio que incomodado porque parece que não é muito algo do que eu sei falar, né? Mas hoje eu fui convidado a falar sobre intimidade. Não que Deus tenha colocado no meu coração para eu falar a respeito disso, mas porque nós estamos numa campanha, a campanha de 40 dias de jejum e oração, e o nome dessa campanha neste ano é TSD, Tempo a Sós com Deus. E na semana passada, o pastor pregou a respeito do primeiro sermão. Essa campanha ela é nacional e as igrejas que aderem a essa campanha, elas pregam baseado no mesmo tema, é praticamente o mesmo esboço, mas o Espírito fala de maneiras diferentes em cada lugar. E o tema dessa semana, a segunda semana do jejum, que se inicia amanhã, é intimidade com Deus. E aí, eu não me senti muito à vontade em pegar o esboço pronto, que nós já somos orientados a pregar aquele esboço, e eu tomei a liberdade de pedir ao Espírito Santo que enriquecesse aquilo ali. E eu fui levado a uma reflexão a respeito desse tema, intimidade. Não intimidade com Deus, mas intimidade interpessoal. E aí eu fiquei pensando, caramba, quem são as pessoas que eu tenho intimidade? O que é intimidade? Com quem que eu posso ter intimidade? E aí eu fui levado a essa reflexão e eu enumerei 3 pontos que são essenciais para que haja intimidade entre 2 pessoas. Primeiro ponto, convivência longa que envolva companheirismo e diálogo. Convivência longa que envolva companheirismo e diálogo. Então, não dá para se ter uma intimidade com uma pessoa de um dia para o outro. Não dá para se ter uma intimidade com uma pessoa de uma semana para outra, ou de um mês para outro. É necessário uma convivência longa. E também essa convivência precisa ser de companheirismo e precisa ter diálogo. Porque se as 2 pessoas não forem companheiras, não andarem juntos, se uma não olhar para a outra e falar assim, estamos juntos, não dá para ter intimidade. E também precisa haver diálogo, As pessoas precisam se comunicar para que haja formação de intimidade. Segundo lugar, desejo de conhecer o outro. Então, se eu não tenho desejo em conhecer a outra pessoa, eu não tenho como ter intimidade com ela. E em terceiro lugar, eu preciso deixar ser conhecido pelo outro. Porque se eu ficar me escondendo, se eu ficar me protegendo, eu não vou estabelecer uma intimidade com outra pessoa. E aí você pode pensar em casamento, aí você pode pensar em amizade, aí você pode pensar em família, pai para filho, Então, por exemplo, numa família é inevitável que haja intimidade. Sempre vai haver intimidade numa família. Por quê? Por causa da convivência longa, por causa do diálogo, por causa do companheirismo, porque um quer conhecer o outro e o outro se deixa conhecer. Isso é inevitável. Às vezes pode acontecer de os membros da família perderem a intimidade com o tempo. Por quê? Porque uma dessas coisas deixa de acontecer. Então, se a convivência deixar de acontecer, se o diálogo deixar de acontecer, se o desejo de conhecer o outro deixar de acontecer, e também se a pessoa não se deixar ser conhecida, se isso acontecer, a intimidade ela é interrompida. Não é isso? Concordam comigo? Isso vale também para o seu relacionamento com Deus. Você precisa, para ter uma intimidade com Deus, você precisa ter uma convivência com Deus. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Você precisa dialogar com Deus. Tanto falar quanto escutar.
E com Deus é bom porque você não escuta só com o ouvido. Você escuta com a mente, você escuta com o coração, você escuta com a alma, você escuta com uma dor, você escuta de várias formas. Eu acho Deus lindo também por causa disso, porque Ele é criativo e até na hora de falar com a gente, Ele se manifesta de várias formas. Você também precisa ter o desejo de conhecer a Deus se você quiser ter intimidade com Ele. Você precisa ter o desejo de conhecer a Deus, porque se você não tiver esse desejo, a intimidade não vai ser estabelecida. E também você precisa se deixar ser conhecido por Deus. Ou seja, abrir o seu coração para Ele, se rasgar para Ele, ser sincero e honesto com Ele. A palavra do Senhor diz que antes mesmo da palavra sair da minha boca, Ele já sabe o que eu vou dizer, porque Ele sonda o meu coração, sonda o meu interior, Ele que me fez do jeito que eu sou. E quando eu oro a Deus, por exemplo, eu estabeleço um diálogo com Ele e eu também me conheço mais. Alguém aqui já se pegou falando uma coisa para Deus que você nunca falaria para outra pessoa? Se você já fez isso, significa que você tem intimidade com Deus. Se você nunca fez isso, eu te convido a fazer isso. E você pode aproveitar essa campanha de jejum e oração, que tem, além de outros objetivos, tem também o objetivo de estabelecer uma intimidade com Deus. Tanto que o nome da campanha é Tempo a Sós com Deus. Até aí tudo bem? Numa amizade, por exemplo, também pode haver essa intimidade. Só que pode haver também uma falsa intimidade ou uma intimidade insuficiente. É por isso que, às vezes, numa amizade acontece decepção. Por quê? Porque você achava que conhecia aquela pessoa suficiente, mas na verdade ela fez algo que você nunca esperava. O que significa isso? Significa que você não conhecia aquela pessoa suficiente e aí você se decepcionou com ela. Mas quando há uma amizade íntima, profunda, onde há essas três características que formam a intimidade, não há decepção. Se eu conheço a outra pessoa por completo, claro que isso é praticamente impossível, mas se eu conheço aquela pessoa bem, se ela se deixou ser conhecida por mim, se eu me interesso em conhecê-la, se eu estabeleci uma intimidade com ela através da convivência longa, do diálogo, através do companheirismo, raramente eu vou me decepcionar com aquela pessoa. Pode ser que eu me entristeça com ela. Pode ser que eu me entristeça com ela. Mas, se ela fez algo que me entristeceu, eu conhecendo ela o suficiente, provavelmente eu já poderia esperar isso dela. Decepção não é a mesma coisa de tristeza. Você se entristece com alguém sem se decepcionar, porque você já esperava isso daquela pessoa. Agora, decepção é quando você não espera e você recebe aquilo em troca. Ok? Então, nós estamos apenas numa introdução. Esse vai ser o sermão mais longo que eu vou pregar na minha vida. São só 6 páginas. Aleluia! Aleluia! Há quem se ache íntimo de alguém, mas na verdade não é. As redes sociais estão repletas de exemplos. Quem aqui já escreveu alguma coisa para alguém que não conhece, mas você escreveu assim, como se fosse melhores amigos? Por exemplo, eu já escrevi para pregadores que eu nunca vi na vida, mas simplesmente pelo fato dele estar ali disponível para mim, eu escrevi como se fosse alguém do meu ciclo de convivência. Eu escrevi como se eu tivesse intimidade com aquela pessoa, mas na verdade eu não tinha. Uma vez, a gente estava no mar, em Barra de Camaratuba, e um amigo meu, que eu não vou citar o nome, talvez vocês adivinhem quem seja, pelo exemplo, olhou para outro amigo dentro do mar e falou assim: rapaz, esse bicho tem uma cara de caveira do caramba. Falou para o camarada que ele não tinha intimidade. O que foi que ele recebeu em troca? Um xingamento.
um xingamento. Aquela pessoa provavelmente achou que tinha intimidade com aquela outra pessoa, mas na verdade não tinha. E aí aconteceu essa desagradável situação. É preciso entender também que há diferentes tipos de intimidade. Diferentes tipos de intimidade. E eu quero aqui fazer com vocês alguns testes para saber se, por exemplo, você tem intimidade com alguém. Por exemplo, primeira pergunta: você tem coragem de dizer que a outra pessoa está com mau hálito? Todo mundo já passou por essa situação. Aí a pergunta é: você tem coragem de dizer para aquela pessoa que ela está com mau hálito? Se sim, é um indício de que você tem intimidade com aquela pessoa. E se aquela pessoa lhe agradecer, é quase certeza que vocês são íntimos. De vez em quando isso acontece, né, amor? Nós temos intimidade um com o outro. É de lá para cá, viu? O mau hálito sou eu. Você solta pum sem problemas junto da outra pessoa? Todo mundo solta pum, por favor, né? Mas sem problemas assim, sempre na frente da outra pessoa? Se sim, provavelmente vocês têm uma relação de intimidade. Pode ser só falta de educação ou safadeza mesmo, mas provavelmente rola intimidade nesse caso. Terceiro, você se sente à vontade, essa é engraçada, você se sente em vontade em fazer cocô de porta aberta? Olha, nós temos vários exemplos aqui dentro, assim, questão de intimidade. Lá em casa não, né, amor? Nesse ponto não. De se convidar para ir na casa do outro. Eu sei que aqui dentro eu tenho pessoas que eu posso, eu vou na tua casa hoje, e não vai ter problema. Até porque se a pessoa não puder me receber, ela vai dizer, não vá hoje não, vá a tal dia. De abrir a geladeira, de fechar a porta com o pé. Você abriu a geladeira, se você fechar a porta com o pé, é um sinal de que você é íntimo bastante. De pedir dinheiro emprestado, de pedir a prancha emprestada, de pedir o carro emprestado, e de dizer não a quem te pede essas coisas. Tudo isso está relacionado com intimidade. São testes fáceis que você pode se perguntar para saber se você é ou não íntimo daquela pessoa. Então, diante dessa breve introdução, eu gostaria agora de falar a respeito da intimidade com Deus. E para isso, eu vou usar o texto de Atos 9, tá certo? Quem não leu nenhum capítulo da Bíblia hoje, nós vamos ler só 31 versículos, tá certo? Só que antes eu quero dizer para vocês que se a intimidade com Deus fosse uma pessoa, e ela tivesse um carro ou um caminhão, ela teria, com toda certeza, ela teria um adesivo ou o para-choque pintado com a seguinte frase: falar de mim é fácil, difícil é ter eu. Falar de intimidade com Deus é muito fácil. Eu não estou sentindo dificuldade nenhuma em falar a respeito de intimidade com Deus. Agora, ter essa intimidade é difícil. Todo mundo já viu esse adesivo em carro? Falar de mim é fácil, difícil é ser eu. Pois a intimidade com Deus, com certeza, teria esse adesivo. Alguém pode até pensar assim: como é possível o ser humano, limitado, pequeno, falho, num mundo de trevas, ter intimidade com um Deus que é eterno, grande, santo e todo-poderoso? Como ter intimidade com um Deus desse, sendo nós como somos e quem somos? É possível. Vamos ver no exemplo bíblico, Atos 9, a partir do verso 1. Porque eu estou com a linguagem NTLH, é a nova tradução na linguagem de hoje. Então ela é uma linguagem bem fácil e bem compreensível. Então vamos lá.
Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens quanto as mulheres. Versículo 3. Mas, eu gostaria que você falasse comigo, mais forte, olha só, quando você encontrar essa palavra na Bíblia, deixa eu abrir um parêntese aqui, preste muita atenção, porque Deus quer falar alguma coisa. Eu tive a curiosidade de saber qual foi a primeira aparição da palavra mas na Bíblia. Porque esse mais de Atos 9, versículo 3, esse mais é importantíssimo, não só para a minha vida e para a sua, mas também para a história da igreja. Por causa desse mais, nós temos mais da metade do Evangelho. Mais da metade do Novo Testamento foi escrito por causa desse mais. Porque Saulo estava indo no caminho para Damasco, legalmente autorizado a prender e matar os cristãos. Mas aconteceu o que aconteceu com Saulo. Alguns sabem, outros não, mas preste atenção. A primeira vez que essa palavra mais aparece na Bíblia, deixa eu ver se consigo achar aqui. A primeira vez que essa palavra mais aparece na Bíblia, e eu tive o cuidado de procurar, de fazer a busca, né, no aplicativo e tudo. Pelo menos nessa linguagem, na NVI, na nova linguagem internacional, aparece em Gênesis 2,17. Sabe que mais é esse? Olha só. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Que importante esse mais. Que importante esse mais. Mas não coma da árvore do conhecimento. Uma ordem de Deus. Segunda vez é em Gênesis 3:3, a mesma coisa. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Quer a terceira vez? Mas, Gênesis 3:9, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E aí quem sabe da história sabe o que aconteceu, né? Adão, depois de ter pecado, se escondeu do Pai e deixou de ter a intimidade que ele tinha com Deus. A palavra diz que Adão e Eva, todo final de tarde, se encontravam com Deus. E eles ficavam juntos. Eles conversavam. Eles tinham um relacionamento. Mas eles dançaram. Eles escolheram. Quem está participando do prumo, quem participou do prumo divino, entendeu que nós é que escolhemos pecar ou não. Adão escolheu desobedecer. E você, quando você está na sua vidinha, mais ou menos, e você tem a oportunidade de obedecer ou não, o que é que você escolhe? Você escolhe obedecer ou você escolhe desobedecer? Quando Deus manda você liberar perdão, você escolhe liberar ou você escolhe reter? Quando você vai pegar aquilo que você não deve pegar e você sabe que você não deve pegar, o que é que você escolhe? Você escolhe pegar ou não pegar? Isso também tem a ver com a intimidade que você tem com Deus. Porque quanto maior é a intimidade que você tem com Deus, quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você se deixa ser conhecido pelo Senhor,
mais você obedece. Não é que você não vai desobedecer nunca. Não é isso. Aliás, eu amei participar desse prumo divino, porque desde que eu me converti, eu meio que larguei assim as coisas que eu sabia que desagradavam a Deus. Eu não precisava nem de Bíblia para saber o que desagradava a Deus. Eu meio que larguei muitas coisas. Eu sempre fui uma pessoa correta, sempre fui uma pessoa que me preocupava com a outra, sempre fui honesto. Nunca tive assim muitas mazelas, digamos assim, né? Mas apesar de ter poucas dessas coisas, eu larguei o que eu tinha. E eu pensava, porque a gente tem um péssimo hábito de se comparar com o outro, né? Então, quando eu me comparava com certas pessoas, eu me achava que eu estava um nível acima. E, na verdade, esse prumo divino só serviu para eu saber que eu tenho muito que melhorar. Só serviu para eu saber que eu me nivelar por baixo, em si, já é algo desagradável a Deus. Quer me ver mal? Chegue para mim e diga assim: Guilherme, você é uma bênção. Eu queria ser você. Você é invejável porque você faz muitas coisas, você é dedicado à obra de Deus. Meu irmão, eu fico mal, velho. Porque eu sei que eu posso fazer muito mais, mas eu não faço. Por safadeza minha, por preguiça, por desleixo, por desorganização, por não enxergar o amor ao próximo e saber que o meu serviço pode salvar vidas, que o meu serviço pode fazer com que pessoas tenham eternidades modificadas. Às vezes isso não está na nossa mente, que o nosso serviço, ele pode fazer com que famílias sejam restauradas. E por causa desse desleixo, por causa dessa moleza, sabe? A gente deixa de servir mais a Deus. E aí quando alguém chega para mim e fala: Guilherme, você já faz demais, eu fico mal. Eu fico mal porque eu sei que eu não faço tudo que eu poderia fazer. Nós temos a péssima mania de nos nivelarmos por baixo. Não faça isso, em nome de Jesus. E eu vou repetir o que eu sempre digo quando eu prego. Quando eu estou pregando aqui, a primeira pessoa que Deus está falando é comigo. Eu não estou aqui apontando defeito, eu não estou aqui dizendo que eu sou bom e tem gente ruim me ouvindo. Não. Deus está falando comigo primeiro. E aí, de sobra, Ele manda para vocês também. Amém? O último mais da Bíblia está em Apocalipse 22:9. Mas Ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e com os que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. Se você não entendeu, eu vou te explicar. João, que está escrevendo o livro de Apocalipse, certo? Deus está dizendo e ele está escrevendo o livro de Apocalipse através de uma visão. Na hora que João viu o anjo, ele se prostrou diante do anjo. Se prostrou, adorou ao anjo. João, apóstolo de Jesus Cristo, andou com Jesus o tempo todo, desde que o ministério de Jesus se iniciou, certo? Comeu na mesa com Jesus, está lá o desenho dele naquelas pinturas da última ceia. Autor de um evangelho e duas epístolas, autor de Apocalipse, ele foi adorar alguém que não é Deus. E aí, é o último mais da Bíblia, em Apocalipse 22:9. Mas ele me disse, o anjo disse a João: não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras desse livro, eu e você. Adore a Deus. Se Deus falou contigo, aleluia, aleluia. E Deus vai falar mais ainda para aqueles que adoram outras pessoas ou coisas além dele. Vamos continuar a leitura? Versículo 3. Mas, na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente,
uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Versículo 4. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados, sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão, abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Verso 9. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Pause. Dá um pause. Versículo 9. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Meus amigos, eu imagino a agonia de Paulo. Ele era religioso, zeloso da lei, adorador de Deus, e ele era tão zeloso que ele achava que Jesus Cristo não era o Messias, que ele era um falsário, e ele queria zelar pela lei de Deus e exterminar os cristãos. Por quê? Porque os cristãos estavam pregando algo que era desagradável a Deus. Isso na mente de Paulo. Então, eu fico imaginando, Paulo, claro que ele achava que ele estava com a razão, por ele fazer o que fez. No capítulo anterior, ele ajudou a matar Estevão. Ele perseguia, ele matava, ele perseguia a igreja do Senhor. Por quê? Porque ele achava que a igreja de Jesus Cristo estava pregando algo que era desagradável a Deus. E aí, o próprio Jesus Cristo se manifesta para Paulo, aliás, Saulo, né? Se manifesta para Saulo, e aí Saulo fica confuso. Por quê? Porque era esse Jesus Cristo que ele perseguia. Porque na cabeça de Paulo, era esse Jesus que desagradava a Deus. E aí, Paulo recebeu essa revelação de Jesus no caminho para Damasco, viu essa luz intensa e ficou cego, ficou sem ver nada. E eu ouvi uma voz que dizia ser Jesus. Eu não acredito que Paulo tenha engolido essa de primeira. Eu acredito que Paulo tenha ficado em dúvida. Será que esse Jesus é quem ele diz que é? Será que ele é mesmo o Messias? E aí, eu estou dizendo que, na minha opinião, Saulo fez esse jejum de 3 dias e 3 noites para saber se aquilo vinha de Deus ou não. Porque ele não podia se render a algo que ele lutava contra, ou seja, ao cristianismo. Ele não podia se render ao cristianismo assim, de bobeira. E a reputação dele, e os ensinamentos dele, e tudo que ele vinha praticando. As atitudes dele, provavelmente ele tinha pessoas que ele liderava. E para saber se aquilo era de Deus ou não, o que foi que ele fez? Jejum. É o que nós estamos fazendo. Só que nós não estamos fazendo para saber se alguma coisa é de Deus ou não. Nós estamos fazendo jejum para ter mais intimidade com Deus. Mas, se por acaso você tem alguma resposta que você quer receber e quer saber se é de Deus ou não, você faz igual a Paulo. Você jejua. Sabe por quê? Porque com jejum você fica mais ligado no reino espiritual. Eu não sei vocês, mas eu, há uma semana, eu estou de orelha em pé, meus olhos estão abertos e eu estou vendo muita coisa que eu não veria se por acaso eu não estivesse de jejum. Sabe qual é meu jejum, irmãos? Todas as vezes que eu prego, eu falo da fraqueza da minha vida, que é o tal do volante. Dirigir para mim é algo complicadíssimo, porque eu me estresso fácil. Eu quero me vingar muito rápido. Eu quero ser justiceiro no trânsito. E eu ando rápido. E aí, o meu jejum que eu estou fazendo esse ano é um jejum de velocidade. Dentre outras coisas, claro. O meu jejum não é só isso. Mas eu estou fazendo jejum de velocidade. Como é isso? Calçamento, 40 km por hora. Velocidade máxima.
Asfalto, 60. Pode buzinar, não estou nem aí. Meu compromisso com Deus é 60 km por hora no asfalto. E BR 80, para não atrapalhar o trânsito. Aliás, nós somos safados. Nós somos safados porque nós andamos a mais de 80 na BR. Alguém aqui já levou multa na BR? Sem ser daqueles radares fixos. Nos radares móveis. Alguém já levou multa na BR? Eu já. Depois que eu levei, eu fiquei andando um mês a 80. Mas depois parece que eu esqueci da multa. E não é assim na nossa vida? Eu fui no dentista um dia desse. E aí a mulher fez uma limpeza. Meu dente ficou lisinho. Delícia. Delícia. E aí, quando eu saí da dentista, eu passei uma semana escovando os dentes bem direitinho, passando fio dental, tal, aquela coisa. Depois parece que vai relaxando. E a nossa vida é essa. Sabe o que acontece, meu amigo, meu irmão, meu amor? Quando você relaxa, forma tártaro. Forma tártaro. E não sai mais com a escovação. Precisa ir para o dentista e ele vai pegar aquele ferro, vai enfiar no seu dente, vai doer, vai arranhar, vai puxar, vai sair sangue. E é isso que acontece também na sua vida. Na sua vida. Quando você relaxa, forma tártaro na sua vida. E não sai fácil. Às vezes, Deus precisa arrancar aquilo de você e na hora de arrancar vai ficar uma feridinha que vai doer e Deus vai passar mertiolate e vai arder. Mas depois vai sarar. Quem está entendendo o que eu estou falando? E o meu jejum é de velocidade. Aí presta atenção. Eu trabalho na saída para Recife, BR 101, km 96, perto da chácara. E eu vou e volto a 80 km por hora pela BR. Da hora que eu saio do meu trabalho, eu pego logo um ladeirão. Quem conhece a BR 101, quem vai para Recife volta todo dia, saiu dali do Conde, que você anda mais um pouquinho em direção a João Pessoa, tem um ladeirão. E aí você desce aquele ladeirão, uma delícia. 150 fácil, sem fazer esforço. Só que eu estou de jejum. E eu só posso ir até 80. Aí eu saí do meu trabalho, sexta-feira. Eu saí do meu trabalho e eu soltei o acelerador. Já estava em 90. Pisei no freio, ficou em 80. Aí pronto. Foi embora na ladeira, a quinta engatada, sem acelerador, sem freio, sem nada, o carro lá, 80. Tinha um caminhão na minha frente e o caminhão foi embora. O caminhão, hoje em dia, não anda mais a 80, né? Foi embora. Aí desceu a ladeira, subiu a ladeira e ele estava mais ou menos a uns 200 metros na minha frente. Eu estava aqui, o caminhão estava lá, só tinha nós dois, atrás não tinha ninguém perto. De repente, porque eu estou ouvindo o som, né, no carro, e aí eu não ouvi muita coisa. Eu só vi o caminhão cambalear e ficar atravessado na BR. O caminhão ficou atravessado na BR. Bateu assim na mureta, no meio da BR, e eu fiquei meio que tentando entender, mas aí eu já estava devagar, né? Já fui diminuindo e tal. Quando chegou perto, eu vi que o cara desceu do caminhão, meio aperreado com o celular na mão, e por trás do caminhão saiu um cavalo. Um cavalo, estava todo tonto o cavalo. Ele veio para a direção do meu carro, meio que olhou para mim assim, passou do meu carro, caiu no chão. Eu não sabia que jejum salvava vidas, mas o meu jejum salvou a minha vida. Porque se eu não estivesse em jejum, com toda a certeza do mundo, não era o caminhão que estava na minha frente, mas era eu que estaria na frente do caminhão. E se o caminhão não conseguiu frear, provavelmente eu também não conseguiria. Então, Deus é tão fiel, tão maravilhoso, tão cuidadoso, que mesmo eu tendo passado um mês e meio, antes do jejum, eu acho que foi a maior frieza espiritual da minha vida, eu cheguei a passar, 15, 20 dias sem pegar a Bíblia. E eu faço um jejum, começo na segunda-feira, quando é na sexta-feira, Deus já me mostra que Ele me ama e que Ele tem cuidado de mim. E que até o jejum que eu escolho, não sou eu que escolho, é Ele quem escolhe, porque Ele me ama. Se eu não tivesse jejum, provavelmente eu não estaria atento a essas coisas.
Isso são coisas que acontecem no reino espiritual, que só se discernem espiritualmente. E se o seu espírito está fraco, você não consegue entender certas coisas que acontecem na sua vida. Isso foi só um testemunho para ilustrar a importância do jejum. Paulo jejuou, ao meu ver, para saber se aquela visão que ele teve foi de Deus ou não. E no terceiro dia vamos ver o que aconteceu. Continuando no verso 10. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias! Ele respondeu: aqui estou, Senhor. Dá mais um pause aí. Dá mais um pause, por favor. Vocês se lembram do que aconteceu com Samuel no Antigo Testamento? Deus chamou: Samuel, Samuel. Samuel acordou e foi perguntar para o sacerdote se era ele que estava chamando. E o sacerdote disse que não, e Samuel voltou a dormir. Isso aconteceu 3 vezes. E aí, até que o sacerdote pegou e falou: olha, meu filho, isso é Deus falando contigo. Quando ele chamar de novo, você faz: eis-me aqui, Senhor. Ananias tinha tanta intimidade com Deus, que Deus só precisou chamar Ananias uma vez. Apesar disso aqui estar relatando uma visão de Ananias, mas mesmo na visão, Deus chamou uma vez e Ananias falou o quê? Aqui estou, meu Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Isso é para quem tem intimidade com Deus. Samuel, naquela época, não tinha intimidade com Deus. Tanto que ele não reconheceu a voz de Deus. Ananias, pelo que o texto está nos contando, Ananias tinha intimidade com Deus, a ponto de responder na primeira vez. Versículo 11. E o Senhor lhe disse: apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs a mão sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Versículo 13. E Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que o adoram, todos os que te adoram. Então, pessoal, vejam que Ananias tinha tanta intimidade com Deus que ele chega a querer argumentar com Deus. Deus faz assim: ó, vai lá, fala com Saulo, bota a mão sobre ele e que ele vai voltar a ver de novo. E Ananias faz: mas Senhor, Saulo, aquele que participou da morte de Estevão, aquele que mata cristãos, aquele que persegue a sua igreja, ele faz coisas terríveis. É esse mesmo? Olha a intimidade de Ananias com o Senhor, argumentando como quem fala com o chefe que é amigo. Alguém aqui é amigo do chefe? O chefe manda você fazer uma coisa e aí você: chefe, é assim mesmo? Não é melhor fazer assim, assim, assado? Era a relação de Ananias com o Senhor. Verso 15, continuando, verso 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Verso 17. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No verso 18 diz: no mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Atenção ao verso 19. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Entenderam o que eu estou falando? Paulo, depois de ter certeza que Jesus era quem ele dizia que era, depois de ter certeza que ele estava fazendo bobagem, que ele estava achando que ele estava servindo a Deus, mas na verdade, Deus estava usando a ignorância dele, o zelo religioso dele, para glorificar o nome de Deus. Quando Saulo teve a certeza,
ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Ou seja, ele encerrou o jejum, porque ele já teve a certeza do que ele precisava. A mesma coisa aconteceu com Davi. Davi, quando viu Batseba tomando banho, se interessou por ela, armou para ter relações com ela, teve relações com ela, ela era esposa de um dos seus soldados, teve relações com ela, ela engravidou, depois Davi fez de tudo para matar o esposo dela, e aí, quando a criança foi nascer, a criança ficou muito mal na hora do parto. E aí, o que foi que Davi fez? Jejum. Quando disseram que a criança estava muito mal, Davi se trancou no quarto, disse que não queria comer nada, disse que não queria ver ninguém e fez um jejum. E foi orar ao Senhor a respeito dessa situação. O tempo foi passando e a criança continuava mal até que a criança morreu. Aí, quando foram dar a notícia para Davi, sabe o que foi que ele fez? Encerrou o jejum, porque ele já teve a certeza que ele queria. Ele não conseguiu o que ele queria através do jejum, mas ele teve a certeza que ele queria. E aí ele encerrou o jejum e foi comer e foi viver a vida dele. Então, nem sempre Deus vai fazer o que você quer através do teu jejum, mas com certeza Deus vai te dar a certeza que você precisa até que você encerre o jejum. Amém? Continuando no versículo 19, né? Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco. Verso 20. E começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Isso é Saulo, viu? Aquele que perseguia a igreja, depois de ter a certeza de que Jesus era Jesus, começou imediatamente, está aí no verso 20, começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam: não é este homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para nos prender e levar essa gente ao chefe dos sacerdotes? Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas, e as provas que ele apresentava de que Deus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Ou seja, Paulo agora estava convencendo aqueles que eram semelhantes a ele, os judeus zelosos da lei religiosos. Espero que vocês não estejam cansados, porque nós estamos no versículo 23. Muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Eles vigiavam os portões da cidade dia e noite para o matar. Mas certa noite, os seguidores de Saulo o puseram dentro de um cesto e o desceram por uma abertura que havia na muralha da cidade. Saulo foi para Jerusalém e tentou juntar-se aos seguidores de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. O verso 26 nos diz algo importantíssimo para as nossas vidas no dia de hoje. Olha só, Saulo se converteu, começou a pregar o evangelho, começou a convencer os judeus religiosos, e no verso 26, olha o que acontece. Saulo foi para Jerusalém e tentou se juntar aos seguidores de Jesus. Mas os seguidores de Jesus tinham medo dele. Por quê? Porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Uma lição para mim e para você. O manga está aí, não? Tá? Tá ali. Manga, te amo. Vocês não sabem quantas pessoas desistiram do manga antes dele ter um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo. E Deus usou a minha vida e de mais alguns irmãos para acreditar nele. E sabe o que a gente ouvia quando a gente investia na vida do manga? O manga só aparece quando está perto do surf camp. Aí ele vai para o surf camp, ele vai para o retiro,
para a praia, apronta tudo que tem para aprontar, quando termina o surf camp, ele vaza. Passa 1 ano longe da gente. Quando é no próximo ano, no próximo retiro, ele se junta de novo, ele se achega, e aí ele faz a inscrição, vai para o acampamento e pega onda com a galera e tal. E ninguém acreditava mais no Manga. Isso faz, eu acho que uns 5 anos já. E o Manga está aí, firme e forte. Já foi jocumeiro, não sei se existe ex-jocumeiro, mas ele já é missionário do Senhor, extremamente usado nas mãos de Deus. E da mesma forma que eu me orgulho de ter investido na vida do Manga, me envergonho de ter desistido da vida de alguns irmãos que estão aqui. Márcio mesmo é um deles. Márcio está aí? Te amo, meu irmão. Eu me envergonho de dizer isso hoje, mas eu já desisti da vida de Márcio. E aí, Deus levanta um André que investe na vida dele e está aí Márcio de pé hoje, com a família restaurada, com os filhos abraçando ele, e a mulher beijando ele, e um tendo paciência com o outro, e eles estão na caminhada e estão se revestindo da santidade do Senhor, tropeçando e cai e levanta e diz que está na rocha, e diz que não tem coisa mais maravilhosa. Eu me envergonho de ter desistido da vida dele. E eu fico imaginando se alguns daquela época se envergonharam de ter duvidado de Saulo. Porque duvidar da recuperação de alguém é duvidar do poder de Deus. E Deus não é limitado. Deus não é Deus de possível. O possível nós fazemos. Deus é Deus de impossível. E Ele não desiste de ninguém. Se você está aqui essa noite e você acha que Deus vai desistir de você, você acha que não tem jeito, daqui a 1 ano a gente conversa. Daqui a 1 ano a gente conversa. Amém? Não desista nunca de ninguém. Estou na última folha. Misericórdia. Então Barnabé veio ajudá-lo. Oh, maravilha, meu Deus, oh, maravilha. Vocês conhecem o fator Barnabé? Vamos atrás disso, vamos atrás de saber o que é isso. O fator Barnabé. Bota no YouTube, bota no Google, procura saber o que é isso. Barnabé, todo mundo duvidando, com medo, frouxo. Barnabé veio ajudá-lo. Está aí no verso 27. Vamos ler? Então Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos. E lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como, em Damasco, Saulo, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o Evangelho. Verso 28. Depois disso, Saulo ficou com eles, andando por toda parte em Jerusalém. E, pelo poder do nome do Senhor, ele anunciava corajosamente o Evangelho. Ele também conversava e discutia com os judeus que tinham sido criados fora da terra de Israel, mas eles procuravam um jeito de matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo até a cidade de Cesareia e depois o mandaram para a cidade de Tarso. Em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. Amém? Era essa leitura bíblica que eu queria fazer com vocês, com alguns parênteses, e eu espero que Deus tenha falado a vida de vocês. Eu convido vocês a ler esse capítulo 9 do livro de Atos de novo, e aí você desinveste e vai para o 10, vai para o 11, vai para o 12 e vai embora, certo? E tire as lições que você tem a respeito da vida de Paulo, para você ter mais intimidade com Deus. Ananias só fez o que fez porque tinha intimidade com Deus. Barnabé só fez o que fez, acreditou em Saulo, porque tinha intimidade com Deus. Quem não tem intimidade com Deus, desiste dos outros. Quem não tem intimidade de Deus, duvida da recuperação, duvida da restauração, duvida da reconciliação. Mas quem tem intimidade com Deus, crê no impossível, porque Deus é um Deus de impossível. Amém? Só para vocês terem uma ideia de outros exemplos de pessoas que tiveram intimidade com Deus, certo? Eu não estou pregando algo irreal ou algo utópico, eu estou pregando aqui algo possível de se ter.
Jesus eu não preciso falar da intimidade que Jesus tinha com o Senhor, né? Apesar dele deixar a sua glória, se fazer carne como nós, né? E viver no meio de nós, ele tinha intimidade sim com Deus. A ponto, se você for lá em Marcos 1, verso 35, você vai ver que Jesus se retirou, ou seja, ele queria tranquilidade, ele escolheu uma hora para fazer o quê? Para ter um TSD com Deus, para ter um tempo a sós com Deus. Então, ele poderia ter ficado, sei lá, na cama, mas a Bíblia diz que ele se levantou. Quantas vezes Deus manda você se levantar e você não se levanta? A Bíblia também diz, em Marcos 1,35, nesse mesmo texto, que era alta madrugada. E aí, às vezes Deus te chama alta madrugada e diz, ó filho, tá sem fila, vem que é tu. E aí você fica na sua cama. Tem até algumas mulheres aí com o propósito de orar às 3 da madrugada. Pergunta para elas se Deus está falando ou não está. E você precisa ter esse tempo a sós com Deus. Você precisa se retirar, você precisa se isolar, você precisa gastar, investir esse tempo a sós com Deus. Eu estou falando isso para você, mas eu estou falando para mim também. Porque eu quero ter intimidade com Deus. E eu só vou ter intimidade com Deus se eu tiver uma longa convivência com Deus, se eu tiver diálogo com Deus, se eu tiver anseio por conhecê-lo mais e se eu me deixar conhecer mais. Segundo a Crônicas, Tiago e Isaías dizem que Abraão era considerado amigo de Deus. A ponto de, no texto de Isaías 41:8, se você quiser tomar nota, Isaías 41:8 é o próprio Deus falando de Abraão, dizendo, meu amigo. Será que Deus pode abrir a boca hoje e chamar você de meu amigo? Em Êxodo 33:11 diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Então, meus amores, intimidade com Deus é algo para você buscar, é algo para você investir. E você não sabe como fazer? Eu vou dizer para você. Primeiro, tenha uma convivência longa, que envolva companheirismo e diálogo com Deus. Segundo, anseie por conhecer a Deus. Anseie por ler a sua palavra. É assim que você conhece a Deus, é lendo a sua palavra. Como Deus falou comigo, preparando esse sermão, lendo Atos 9. Nem era o texto do sermão, mas como Deus falou comigo. E como Deus pode falar com você. Sabia que se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia e 5 nos domingos, você lê a Bíblia inteira em um ano? Sabia que tem um aplicativo da Bíblia que lhe dá a notificação, hoje você pode ler um de Gênesis, um do Salmo e um de Mateus. Amanhã você pode ler um desse, depois da manhã tal, de modo que eu estou fazendo isso, de modo que você lê a Bíblia inteira em um ano e o Antigo Testamento 2 vezes no ano. Use a tecnologia a favor da sua intimidade com o Senhor. Faça isso. E em terceiro lugar, se deixe ser conhecido por Deus. Abra o seu coração. Para de ficar se escondendo de Deus. Para de ficar guardando coisas que você não devia estar guardando. Para de ser teimoso com Deus. Busque intimidade com Deus. E se você quiser ter intimidade com Deus, eu quero te convidar a ficar de pé para que a gente tenha um momento de busca, um momento de oração e de repente Deus fala contigo hoje de uma forma que Ele não falou antes. Eu quero te encorajar também a participar da nossa campanha de jejum. Se você não começou ainda ou se você perdeu 2 ou 3 dias, não interessa. Comece a partir de hoje ou a partir de amanhã, sabe? Se você quiser saber como é que funciona direitinho, procura a gente no final. Mas se dê essa chance de ser abençoado.
mais do que o normal, porque o jejum serve para isso. O jejum serve para você ter coisas fora do normal. Você faz algo extraordinário e você colhe algo extraordinário. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos ter mais intimidade com o Senhor. Nós queremos, Pai, ter um relacionamento de filho para pai. Nós queremos também que o Senhor tenha esse relacionamento, Senhor Deus, de pai para filho. Nós queremos desfrutar, Pai, dessa intimidade, de estar junto do Senhor, de te abraçar, de ficar no teu colo. Queremos, Pai, essa intimidade de ter a honra e o prazer de sermos carregados pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos estar perto de Ti, Senhor, como nunca estivemos antes. Por isso eu te peço que o Senhor derrame nessa noite, Pai, o Teu Espírito Santo sem medidas. Derrame essa noite, Senhor, uma vontade de Te buscar, uma fome, uma sede, Pai, pela Tua palavra, pela Tua presença. Que a gente, Pai, não tenha reserva, Senhor, em entrar na Tua presença. Que a gente não tenha resistência, Senhor Deus, em abrir a Bíblia para ler a Tua palavra, de nos trancarmos no quarto, Pai, mas que, pelo contrário, o Senhor coloque no nosso coração um anseio por isso, uma vontade por isso, de forma que a gente fique esperando o tempo passar, Pai, para que a gente tenha esse momento com o Senhor. E eu te peço mais do que isso, Pai, eu te peço mais momentos desse, eu te peço mais momentos de intimidade, de proximidade com o Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.